Alô você, nós estamos iniciando mais um dia e temos aqui a nossa meditação diária. Eu quero falar um pouquinho hoje, meditarmos aqui sobre tentação. Tentação. Eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 4, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero dizer para você que tentação é uma estratégia que o diabo usa, principalmente ele, para tentar nos derrubar espiritualmente, para tentar-nos a pecar e, consequentemente, nos prejudicar espiritualmente. A Bíblia diz que não é pecado ser tentado. Se observar aqui, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Está lá em Tiago, capítulo 1. Mas nós somos tentados de três maneiras. Nós somos tentados pela nossa natureza pecaminosa, a minha vontade de pecar, o pecado que está dentro de mim. Eu sou tentado a pecar também pelas atrações do mundo, né? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos amar o sistema do mundo, o sistema que não tem Deus como Senhor. E também nós somos tentados pelo diabo. Eu quero rapidamente aqui deixar para você, analisando como Jesus foi tentado pelo diabo, as estratégias que ele usou. Primeiro, o diabo sempre ataca com uma dúvida. Ele chega para Jesus e diz assim: se és filho de Deus. Satanás sabia que Jesus era o filho de Deus. Aliás, ele tentou matá-lo lá em Belém, através do rei Herodes. Então, eu e você somos filhos de Deus, em Cristo Jesus. E geralmente o diabo chega e começa a lançar dúvida se nós somos filhos ou não. Muitas vezes ele lança dúvida também naquilo que a palavra de Deus diz. Será que a Bíblia está certa? Será que é isso mesmo que Deus está dizendo? Então preste atenção, que o diabo sempre nos tenta com um se. Se. E toda tentação implica em colocar dúvida naquilo que Deus está ensinando na sua palavra. Segunda coisa que a gente aprende aqui, estudando a tentação de Jesus, é que o diabo ele ataca com a dúvida, e ele ataca sempre uma dúvida no local vital, uma coisa que é importante. E você sabe que se existe uma coisa que é importante para mim e para você, é a consciência de que nós somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai, que Ele cuida de nós. E o diabo sempre vai questionar isso. Que pai é esse que você está aí desempregado? Que pai é esse que está vendo o sofrimento que você está passando e não faz nada? Então, preste atenção, porque o diabo, no caso de Jesus, ele lançou dúvidas sobre a filiação de Jesus. Em nosso caso, o diabo pode nos fazer duvidar da nossa conversão, da nossa regeneração, da providência de Deus. Então fica esperto, fica ligado. O diabo, ele usa ciladas, estratégias bem pensadas contra nós. Mas em terceiro lugar, o diabo muitas vezes ele sustenta essas dúvidas que ele lança contra a palavra de Deus usando as circunstâncias. Veja que Jesus estava ali no deserto, 40 dias e 40 noites, teve fome. E ele pede para Jesus transformar pedras em pães. E eu posso imaginar, porque o texto é muito resumido, quantos argumentos ele deve ter lançado sobre a mente de Jesus, dizendo: que pai é esse? Se você é filho de Deus,
deixa um filho passando fome, passando necessidade. E talvez esteja acontecendo isso com você hoje. Satanás está tentando você usando as circunstâncias, as dificuldades que você está vivendo. As suas limitações, a sua velhice, a sua falta de dinheiro, né? Essas angústias todas que nós estamos vivendo, o diabo vai usar isso. Mas será que você é crente mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Cadê o seu Deus nesse momento? Então, o que é mais importante nós aprendemos aqui, como a tentação ela pode ser vencida, né? Como eu e você, nós podemos vencer a tentação. E eu vou dar duas estratégias muito simples. A primeira delas é a oração e a vigilância. Jesus diz, vigiai e orai para que você não caia ou entre em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, oração e vigilância. Vigiai e orai. Segunda estratégia que Jesus vai nos ensinar aqui é o conhecimento da Bíblia. Porque o diabo, ele argumenta usando a Bíblia. E Jesus sempre responde, também está escrito. Também está escrito. Então, o diabo, ele veio usando a própria Bíblia e Jesus responde aquela tentação usando a própria Escritura. O diabo fala com Jesus, olha, pule aqui do pináculo do templo, porque está lá no Salmo 91, diz que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usa a Escritura justamente para resistir à tentação. Então, se você é crente, né, mesmo, você precisa usar essas duas estratégias que Jesus usa, oração e conhecimento da Bíblia. Mas há uma coisa muito importante que eu queria deixar para você aqui, é a utilidade da tentação, né? Se o diabo está tentando você com respeito à sua filiação, é porque você é filho. Se você fosse do diabo, o diabo não tentaria você. O diabo só tenta os crentes, para derrubar os crentes, para destruir a vida dos crentes. Certo? Porque ele não tenta quem já é dele, quem é filho dele. Então, preste atenção, se você é um crente e você está sendo tentado, o fato de você ser tentado já é uma prova de que você é de Deus. Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria e que você tenha um dia de vitórias hoje para a glória de Deus. Um abraço.